Você está no Além do Cargo, onde falamos de liderança que nasce fora das salas de reuniões. E vai muito além dos títulos. São histórias, vivências e reflexões sobre como liderar de forma consciente, autêntica e humana. Porque, no fim, o cargo passa, mas o impacto fica. Eu sou a psicóloga Ana Bononi. Eu sou Marilene Gonçalves, consultora empresarial e também atuo como terapeuta holística. Então, pessoal, vamos começar hoje nesse primeiro episódio do Além do Cargo. Estamos aqui com as nossas anotações, porque a gente conversou muito, né, Mari, a respeito do que é liderança, e a gente não quer deixar de trazer para vocês nada do que foi conversado nos bastidores, né? E vamos começar já com essa pergunta. O que é liderança para você? Então, liderança para mim é como, né, o nosso título, né, é além do cargo. A liderança, ele é o exemplo, é inspiração, é a pessoa que conduz, que é uma referência, né? Sim, uma referência. Bem como a gente disse no início, né, Mari? Sim. Assim, ó, o cargo passa... Exatamente. Mas o impacto fica, né? Uhum. A liderança é a forma como você conduz a sua vida. Sim. E que você sabe que você vai afetar e ser afetado no meio onde você convive. Eu acho que, na verdade, assim, ó, em qualquer área da vida, né, Mari? Sim. E assim, da minha experiência, né, e que a gente vê muito, assim, principalmente no mundo empresarial, né, no corporativo, é que as pessoas confundem. Acho que ser líder é tu ter subordinado, ou é tu ter um cargo, é tu ter um título. E não, tu não precisa de um título para te ser um líder, né? Sim, é que aí a gente entra naquela questão de qual é a liderança formal e qual é a liderança informal, né? Exatamente. Né? Então... eu lembrei, Mari, de uma pessoa, o Silvio Santos, por exemplo, né? O Silvio Santos é uma pessoa que ele começou lá como camelô. Todo mundo conhece a história dele, né? Exatamente. E depois ele terminou como um grande líder de uma rede de televisão. Ele foi uma pessoa que promoveu publicamente a várias pessoas, desenvolveu a carreira dessas pessoas, né? Só que, assim, ó, não é uma coisa que... eu não sou bom líder porque eu não cresci que nem o Silvio Santos. Não é sobre isso. Ele teve uma escolha de vida, né? Agora, sabe que esses dias eu estava num evento, Mari, e tinha um coffee break, né? Como todos os eventos têm um coffee break, Sim. Né? E aí uma pessoa chegou para outra e disse assim, ó, eu não chego perto dessa mesa. Ela disse, porque eu não tenho a liderança que você tem. Porque você sabe chegar lá e comer um ou dois. Se eu chego ali, eu não saio mais daquela mesa. Eu sei que eu não tenho essa liderança desenvolvida em mim. Eu achei muito fantástico isso, muito fantástico, porque é sobre isso, é aquela liderança que começa no teu ambiente doméstico, dentro do teu quarto, dentro de você sozinha. O que você pensa sobre você? Porque aquilo que você pensa sobre você, o julgamento que você faz sobre você, você vai passar isso para as pessoas que estão ao redor. E projetar, né? E projetar aquela questão assim, ninguém gosta de mim nessa empresa. Ok, gente, pode ser que tenha casos que seja real, tá? Que tu vai lá verificar e realmente. Sim. Mas a gente precisa considerar essa questão de quem eu sou. Como eu sou como líder de mim mesmo, né? Será que é isso que eu estou passando para as pessoas em relação a como eu me trato também? Né? Exatamente, né? Então, para mim é muito assim, e que a liderança começa com a gente mesmo, né? Com as nossas escolhas, com o nosso autoconhecimento, né? Se tu não tem o conhecimento, tu não tem o controle, né? Tu não consegue te liderar a si próprio, como que tu vai
liderar o outro. Então, isso, exatamente. Por isso que eu gostei daquele exemplo dela na mesa do coffee break, né? Eu não tenho liderança para chegar. Com os nossos filhos, né? Filhos, muito importante. Então, a gente já começa, não ser líder quando é pai, mas tu começa já, né, quando na família, irmãos, né? Sim. Eu, assim, posso até citar um exemplo meu, né? A minha família, o pessoal, assim, recorre bastante, né? Para tirar dúvida, para pedir ajuda. Então, a gente acaba, né, se desenvolvendo, né? Um líder é uma referência, independente de você ter um cargo ou não, né? E, Mari, foi muito legal você ter trazido isso, porque... eu gosto muito, quando eu falo de liderança, eu gosto muito de trazer algo que é o seguinte. Vamos pegar um líder formal, tá? E assim, vamos definir um pouquinho o que é uma liderança formal. É aquela que você realmente já está num cargo, por exemplo, numa empresa, onde você é um supervisor, ou você é um gerente, você é o CEO, né? E dentro do ambiente familiar, sim, né? Não deixa de ser formal o papel de pai e mãe. Exato. Né? Lembrando sempre aqui, gente, que quando eu falar pai e mãe, eu aqui, enquanto psicanalista, a psicanalista que habita em mim precisa dizer isso para vocês, né? Nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de função materna e de função paterna, que pode ser desenvolvida tanto por um avô, uma avó, parentes, pais adotivos ou até os cuidadores de um abrigo de criança. Mas essas pessoas que fazem este papel de liderança e de referência para esta criança. E por que eu acho isso importante de falar aqui, gente? Porque assim, a infância ela é determinante da idade adulta. Tá? A infância é a idade mais importante que nós temos, porque ela vai referenciar como nós seremos enquanto adultos, né? Isso te assusta ou te anima, né? E pegando assim, Ana, o teu gancho em relação à criança, né? Que claro, obviamente, né? Tem essa questão dos pais, dos cuidadores, enfim, né? Dos tutores. E aquilo que ela recebe ou que ela se identifica depois de adulto e se tornando pai, também vai ser um exemplo, vai ser uma referência, né? Com certeza. Se tu tem uma vida voltada para o esporte, tu vai incentivar, tu vai, né, liderar nesse sentido, assim. Isso. E uma outra coisa que me ocorreu também, assim, a gente estava falando de cargo, né? De função. Uhum. Nem sempre tu ter um cargo ou, né, tu ser o chefe, ou, enfim, não importa, né? O CEO. Te faz um líder? É isso que quer dizer? Exatamente isso, né? Isso. Uhum. Porque, para mim, liderança vai muito além. Não é o cargo que te define um líder. Por né? isso que o nome desse programa é Além do Cargo, né? Sim. Mas, Mari, deixa eu só voltar um pouquinho na questão da criança. Por que eu falei sobre isso? Porque eu sempre faço uma analogia do chefe com os funcionários, né? Você é mãe, eu também sou mãe, e a gente sabe que os pequenininhos, eles, quando acontece algo, eles vão olhar para você para saber como é que você reage. Se você está angustiada, ele vai ficar angustiado. Se você está ansiosa, ele vai ficar ansioso. Se você está feliz, ele vai ficar feliz. Tanto é que a criança cai pela primeira vez, vocês já devem ter visto isso. Antes de chorar, ela vai olhar e de acordo saber com a tua reação. Para saber o que o adulto fez. Se o adulto fizer um escândalo e chorar, ele vai chorar junto. Se a gente rir, brincar, dizer que não foi nada, ele vai levantar e vai rir também, né? Sim. E dependendo da idade da criança, vai provocar a cair de novo, porque ele percebeu que ele provocou um prazer em você. E ele quer te agradar, né? E o funcionário de uma empresa, ele faz a mesma coisa. Ele vai olhar para o líder para poder entender o que ele precisa sentir, o que ele precisa fazer, qual é o comportamento esperado dele, né? E aí, esse olhar para o líder entra nisso que você trouxe, que exercer um cargo de chefia não é necessariamente a liderança, porque dentro de uma empresa existem as lideranças que nascem, né, entre os pares, né? Não hierarquicamente, né? Não verticalmente, mas horizontalmente, mesmo assim as pessoas se referem àquela pessoa. Sim. Né?
Tu falando isso, eu até lembrei, assim, uma pessoa, enfim, né? Que ele fez um curso e ele teve que fazer um estágio numa empresa, um estágio obrigatório. E era não remunerado, né? E tinha que cumprir lá suas 160 horas e tal. E eram 5 pessoas para fazer esse estágio. E ele essa pessoa concluiu o estágio obrigatório e ele já tinha um destaque, né, entre os demais, que a empresa o contratou como estágio remunerado. Enfim, para resumir essa história, tá? Ele passou por vários setores na empresa e hoje ele é um dos diretores. Então, eu acho isso assim, porque daí já partiu, né, da escolha do curso, enfim, que ele fez. E, para mim, é uma referência, assim, né, de ter, né, a liderança, né, já ter esse posicionamento, né, porque de começar lá... Maria, esse caso me passou um pensamento aqui, assim, não sei se você vai concordar comigo, tá? Porque, como você disse, a liderança já começou no curso que ele escolheu, né? E na carreira que ele quis fazer dentro dessa empresa. E também é liderança aquela pessoa que não quer fazer. O que ela quer, mesmo que você ache que as escolhas delas não são adequadas, não são aquela que você faria, mas ela tem uma autoridade sobre si para fazer as suas escolhas, né? E reinventar essas escolhas a cada momento, né? Mas eu acredito, por isso que é bom a gente fazer um trabalho como esse, onde, além de ter 2 consultoras empresariais aqui, né? Tem uma terapeuta e uma psicóloga, né? Porque a gente não consegue, e eu acho que nem tem como, né, Mari, a gente dissociar esse assunto, né, entre a psique humana, né, as escolhas, o comportamento dela, né, relacionada com essa liderança, né? E, inclusive, me instiga muito uma pergunta assim, né? Você lembra de algum tempo onde a gente falava tanto em desenvolvimento de lideranças como hoje? Não. Hoje está muito... as empresas estão procurando muito isso, as pessoas estão procurando muito isso, né? Eu vejo que... com o avanço da tecnologia e as comunicações mais virtuais, as pessoas ficaram mais isoladas e mais carentes dessa atenção. Então, ficaram muito robotizadas. Não sei se... nada contra, né, a tecnologia e tudo mais, que isso aí nos trouxe muitos benefícios, né? Mas eu vejo que parece que as empresas hoje buscam mais esse desenvolvimento, não o líder como só o técnico, né? A pessoa precisa saber lidar com gente, saber lidar com pessoas, saber gostar de cuidar. Porque se tu não gosta de pessoas, assim, de liderar pessoas, ou ajudar, ou ensinar, ou desenvolver pessoas, tu não consegue ter um bom desempenho como um líder, tu não consegue ser uma referência. Eu sempre tive, durante, né, muitos anos que liderei equipes, enfim, né, eu sempre tive um lema comigo, assim, eu gosto de ensinar, eu não retenho conhecimento, porque eu parto do princípio que, quando eu ensino alguém e quando eu desenvolvo alguém, automaticamente eu vou estar me desenvolvendo, né? Então, eu sempre deixei isso claro, assim. Que interessante. Mari, olha só, eu estou fazendo uma pós-graduação agora, que é de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento. E tem vários exemplos de casos, né? Porque essa matéria, essa disciplina que eu estou fazendo agora é sobre conflitos, né? E um dos casos que eles trazem é uma empresa familiar, tá? Onde o pai a parte da... Ai, me fugiu agora a palavra, desculpa. Comercial. A parte do comercial é com o pai.
né? Que é a pessoa que fundou essa empresa, tá? Só que essa empresa começa a crescer, tá? E não é mais possível que ele fique ocupando aquele lugar. É necessário para o crescimento dessa empresa que ele passe essa função para outra pessoa e passe para uma outra cadeira, digamos, né? Um outro lugar. Só que ele não quer. Ele não quer, ele resiste, já passou por essa empresa grandes currículos de pessoas totalmente preparadas, aptas para aquele lugar, mas ele não consegue sair dali. E ele acaba se tornando aquela pessoa que está impedindo o desenvolvimento da sua própria empresa. Porque é centralizador demais, acha que vai perder o poder, que vai perder, né, enfim, a referência, mas não é. Aí é o que você falou, né? Se eu ensinar o que eu sei, eu vou perder. E não é, né? É o contrário, né? Isso. Se eu ensino, à medida que eu compartilho e que eu ensino a outra pessoa, eu vou estar, né? É aquilo que tem muitas empresas, preparar o sucessor, né? E tem gente que, não, mas se eu ensinar, se eu falar como eu faço, eu vou perder, eu posso amanhã depois ser substituído. E não, né? O líder, a pessoa que tem essa segurança e que tem essa liderança, ele nunca vai ter medo de compartilhar ou de passar o conhecimento para outra pessoa. A gente pode ver por isso até nos mestres que a gente tem, né? Das nossas formações terapêuticas, por exemplo, né, Mari? Eu tenho alguns, assim, que para mim sempre vão ser uma referência e me reporto a eles, né? E, inclusive, eu tenho um deles que faleceu faz pouco mais de um ano e está sempre na minha memória. O que ele faria no meu lugar nessa situação, né? O que ele usaria com essa pessoa nessa situação? Aí eu tenho um outro também, que é uma referência muito grande para mim. Ele estava morou acho que mais de 20 anos em Barcelona, agora em dezembro passado ele retornou para o Brasil, né? E aí eu fico, por um lado eu fico feliz, né, dele estar mais perto, assim, né? Eu digo, por outro lado, é que eu não sei se ele queria ou não, mas enfim, né? Isso aí é dele. Mas essa proximidade dele me traz essa possibilidade de ir lá e dizer, oi, socorro, né? Porque, Mari, aí nós vamos entrar em outra coisa, né? A vulnerabilidade, né? Porque o líder não é você saber fazer tudo. Que talvez seja esse o papel, o exemplo desse proprietário de uma empresa familiar, né? Eu é que sei fazer tudo. Eu trouxe essa empresa até aqui, né? Então tem que ser tudo do meu jeito, né? Mas essa vulnerabilidade de você poder dizer, eu não sei como fazer isso. Ou eu não sei... estou inseguro. Falar das emoções, talvez. Tu ser o CEO, tu ser o líder, tu ter o cargo de liderança, ou enfim, não significa que tu tenha que saber tudo, né? E muitas vezes isso é assim, tipo... É confuso, né? No meu tempo de banco, eles diziam assim, ó, pode ser gerente, tu não precisa saber fazer, tu tem que saber, conhecer quem sabe fazer. Também não é só sobre isso, né? Porque aí é empurrar a tarefa, né? Empurrar a tarefa, mas não... Mas tu tem que saber delegar, saber gerenciar o conflito. São muitas questões, assim, né? São vários pilares, né? Eu costumo dizer que na liderança a gente tem vários pilares, assim, né? Então, Mari, eu pego de novo esse exemplo que eu falei, que eu vi na pós, né? E não adianta, eu sempre digo assim, ó, se eu não fosse psicóloga, muito provavelmente eu seria arqueóloga ou historiadora. Porque eu acho que quando a gente pega toda a história e a gente olha tudo o que aconteceu, a gente começa a ter uma compreensão mais ampla, né, do que olhar um problema apenas nesse nosso contexto aqui e querer que a solução seja apenas assim. E isso aí dá para amarrar um pouco ali com essa questão da criança que vai se desenvolvendo, olhando quem são os seus líderes e modelando esse líder, né?
Se a gente pegar toda a história, né, da humanidade, a gente começou essa humanidade aqui, algumas pessoas vão dizer não mudou muito, mas eu não sei, eu acho que mudou sim. Na questão de obedeceu, não obedeceu, morre. Né? Sim. Não obedeceu, morre. Te mato. Né? E aí um país conquistava o outro, conquistava território, escravizava aqueles que vieram como espólio de guerra. Né? E isso não adianta, gente. Lembra que eu falei ali, né? A criança, né? A infância é determinante da vida adulta. Agora, não pensa isso como filho e pais. Pensa isso como história. Aquilo onde a gente começou, ela está estruturada na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, no nosso comportamento. Esses dias eu estava lendo Cartas de Cristo. E aí, nessa parte, ele diz assim, que a gente precisa olhar na humanidade de hoje, na civilização de hoje, não vou usar humanidade para não confundir com entre o adjetivo, o substantivo e tudo mais, né? Mas assim, dentro da nossa cultura de hoje, da civilização, quantas coisas a gente melhorou? Né? Hoje, por exemplo, você não pode matar uma pessoa porque ela te desobedeceu. Né? Exatamente. Há quem faça, né? Te cortou no trânsito, né? Então, assim, a gente assiste um filme lá da Idade Média, alguma coisa, um mata, esconde o corpo, enterra, ninguém mais sabe daquela pessoa. Hoje a gente tem toda uma tecnologia para tu descobrir quem é que matou aquela pessoa, né? Não é mais como era antes, né? Por exemplo, o fogo, né? Hoje a gente tem air fryer, que é a segunda maior descoberta do homem depois do fogo, é a air fryer, né? Boa. Então pensa como que a gente vivia nas cavernas sem uma air fryer, gente, Sim. né? E claro, então assim, a gente vem de toda uma civilização em que quem tem mais poder é quem manda. Né? É cultural, né? É uma coisa assim que isso vem lá. Isso, e não dá nem para dizer é uma cultura desse país ou daquele. É de nós, seres humanos. Né? Quem tem o poder é quem manda. Né? E independente das condições que a pessoa tem para poder fazer isso. Né? A gente chega ali mais ou menos na Idade Média e é aquela questão. Né? Tinha o rei, os vassalos eram aqueles castelões que tinham os castelos ao redor lá do rei, e tinha as pessoas que trabalhavam para os donos dos castelos. Trabalhar naquela época era pejorativo. Era errado, tá? Porque só trabalhava quem era realmente muito pobre. A elite não trabalhava. Tá? E isso começou a mudar não faz muito tempo. Tá? Eu vou dizer o seguinte, talvez de meados do século XIX para cá, não é muito tempo, dentro de 2.000 anos de existência, ou até mais que a gente tem. Na verdade, a gente tem mais, né? O ser humano aqui nesse planeta. Então, trabalhar era algo terrível. Era mal visto uma pessoa que trabalhava. E essas pessoas que trabalhavam, elas só tinham ou a função do campesinato ou da cavalaria. Se quisesse ser letrado, aí você tinha que ir para o clero. E deixando bem claro que nós estamos falando de homens. Mulheres não. Não podia. Mulheres não tinha como. Né? Trabalhavam, sim, mas ali dentro ou ajudando o esposo no campesinato, ou então trabalhando dentro da casa do senhor feudal. Né? E aí a gente vai vindo para cá, né? E a gente acaba. E tudo isso é para dizer o seguinte: a gente chegou aqui agora, século XXI, Brasil, um dos países com o maior índice de afastamento do trabalho por doenças mentais. Tá? E aqui eu quero contar uma historinha. Eu vou me prolongar um pouquinho, tá, Mari? Bem quero tranquilo. Contar uma historinha. Eu trabalhei numa empresa que tinha várias sedes, digamos assim, tá? Várias sedes, tá? E era normal trocar a gerência de cada uma destas unidades a cada tanto tempo, né? Tipo, a cada 2 anos, a cada 3 anos trocava. E tinha uma pessoa dessa empresa que ela era temida
Era uma mulher. Ela era temida por absolutamente todo mundo, gente. Todo mundo. Quando dizia, ela é a próxima gerente, o pessoal, não acredito, e agora? O que vai ser da gente? Né? Você, sabe que a pessoa que conseguiu a unanimidade? Que é, ninguém gosta dela. Conseguiu. Era terrível. Tá? Eu me lembro que uma vez, Mário, eu estava trabalhando, atendendo um casal. E, no atender esse casal, eu comecei a procurar nas minhas gavetas, porque eu precisava de um material para atender eles e que eu não estava localizando em cima da mesa. Ela levantou do lugar onde ela estava, ela parou em pé do meu lado, olhou para o casal e disse, eu quero saber se ela está atendendo vocês. E eu ergui os olhos, o casal, sem entender, olhou para ela e disse, sim. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Eu entendi. Ela olhou lá do lugar dela, me viu não olhando para o casal, e sim procurando algo na gaveta, e achou que eu estava ignorando o casal que estava ali. Tá? E isso não era uma prerrogativa minha. Tá? Ela fazia isso com todo mundo. Até que ela saiu desta unidade que a gente estava. Quando ela saiu, a gente se abraçava e chorava e dizia, acabou. E aí chegou um momento que eu resolvi sair dessa empresa. E aí eu resolvi sair dessa empresa, e aí um dia toca o telefone, eu fui atender, era ela, porque ela estava ligando para falar com uma pessoa de lá, e antes disso ela falou, Ana, eu fiquei sabendo que você está indo embora. Né? E eu fiquei triste com isso, porque você era uma das melhores funcionárias que eu tinha. E eu transferi a ligação, olhei para uma amiga e disse assim, ó, eu xinguei ela, gente, eu xinguei essa mulher de muita coisa, com a minha amiga ali. Disse assim, ó, quanto eu precisei ouvir isso dela enquanto ela estava aqui. Tá? Porque não tem ninguém que saiu dali sem ter abalada a sua autoconfiança, a sua segurança, a sua capacidade de autopercepção, porque ela minava tudo. Entende? Talvez as pessoas que nos escutem vão dizer, mas também vocês não tinham segurança. Gente, vocês não estão entendendo de que pessoa que eu estou falando. E uma vez alguém chegou para mim e disse assim, mas tu sabe que eu já ouvi dizer que ela fora daqui é uma pessoa ótima de se conviver. E eu respondi assim, não, me desculpa. Caráter é uma coisa que tu tem em todos os lugares aonde você atua. Você não consegue. Por isso, se você é uma pessoa que não tem muito caráter e quer fingir que tem, eu acredito que você consegue. Agora, o oposto, tu não consegue ser uma pessoa ruim, desumana com alguém, se isso não é da tua índole. Né? Então, assim, a gente chegou... hoje, não se cabe mais esse tipo de liderança, gente. E quando você fala, e todo mundo que está nos assistindo, que seja do meio empresarial... empreendedor, sabe que quando a gente fala, do que a gente fala quando fala de NR1. Né? Então, assim, o Brasil no topo do ranking mundial de burnout, de depressão, de afastamento do trabalho em função de várias coisas, e que precisamos olhar, no mínimo, por 3 pilares. O primeiro é a constituição dessa pessoa, tá? A constituição psíquica dessa pessoa, tá? Os traumas que ela traz de vida, essas coisas assim. O segundo é o ambiente externo, tá? O contexto atual onde se vive, questões políticas, econômicas, tudo que envolve, né, e que afeta essa pessoa. E o terceiro, o ambiente empresarial. Tu sabe, Ana, dentro disso que tu colocou, eu já atendi, né, algumas empresas e enfim, né, já trabalhei durante muitos anos também numa instituição que trocava, né, de tempos em tempos as lideranças por N motivos. E é muito claro, é muito nítido assim, que a cultura, o clima organizacional, isso vai muito conforme é o líder. O líder. Né? Então, assim, é algo que tu pode ver, assim. Então, isso é extremamente importante. Tu trabalhar isso e blindar
né, a equipe, blindar, porque tu trabalhar, a gente sabe, né, e não estamos falando disso, de que as pessoas não têm que cumprir metas, pressão, principalmente comercial, né, a área comercial tem muito disso, mas tem formas e formas, né, de tu trazer, né, a equipe para o engajamento, para a cultura da empresa, sem ter todos esses problemas. E a gente sabe, tu falou, né, no alto índice, né, de pessoas com doenças, enfim. Basta ver até as pesquisas, né, do alto índice de medicação, né, que tem hoje, né. Quantidade de farmácia que a gente tem, né? E a farmácia, ela não é promotora de saúde, né? Ela é remediadora. Sim. Né? E sabe, Mari, que eu passei eu passo por várias rodadas de negócio, né? Teve uma rodada de negócios que eu passei que eu falei que eu sou consultora, né, de saúde mental de empresas e que estava aí, né, o prazo da NR1 e tudo, e tinha um empresário na mesa e ele me disse assim: só o que faltava agora é eu ter que ser responsável por isso com os meus funcionários. Né? É sobre isso que a gente está falando, gente. Hoje não cabe mais. Eu acho que esse empresário que me falou isso, né, ele se daria muito bem com aquele proprietário da empresa familiar citada na minha pós-graduação. Né? Essa mentalidade precisa mudar. E quando a gente fala... E aí vamos pegar de novo a analogia que eu faço da infância, né? Quando eu comecei como psicóloga, eu atendia somente bebês e crianças. E eu dizia para os meus colegas assim: atender crianças é atender um condomínio. Tá? Porque tu tem que ouvir o pai e a mãe, tu tem que ouvir a avó, tu tem que ouvir a escolinha, tem que ouvir a professora, e vai um monte de gente. Nunca tinha pensado dessa forma. E, na verdade, a criança é o sintoma familiar. Certo? Então, a gente precisa trabalhar todos juntos. Né? E de preferência que o pai e a mãe também tenham seu acompanhamento psicológico, alguma coisa assim. Porque a criança, gente, eu sei, é duro ouvir isso, eu tenho filhos, é duro ouvir isso quando se trata de mim, da minha família, mas é real. E só tem uma maneira da gente transpor essas dificuldades e os conflitos. É a gente tendo a consciência do que está acontecendo, qual a minha colaboração, né? Como dizia Freud, né? Qual é a tua parte, né, de responsabilidade naquilo que você se queixa, certo? Então, assim, o funcionário vai ser a mesma coisa, tá? O clima organizacional vai ser um reflexo, né, da mentalidade da liderança. Concorda, Mari? Concordo plenamente. Né? Isso aí, esse exemplo que tu traz da criança, assim, é fantástico, né? Porque... É o que... O condomínio, gostei do... O condomínio, né? Gostei do exemplo. E sabe que eu já recebi, assim, enquanto consultora financeira... Financeira, não, desculpa. Essa sou eu. Essa é você. Talvez é porque a gente... o inconsciente não mente jamais, né? Estamos falando dos nossos empregos pregressos, né? Empregos anteriores. Mas, enquanto consultora de saúde mental de empresas, tá? Eu já recebi contatos do tipo assim... a gente quer uma psicóloga para trabalhar aqui, mas é tipo assim, só para ter, porque aqui ninguém precisa. Como você sabe que ninguém precisa? Maria, eu não me preocupo com aquele funcionário que está de licença, por depressão, por burnout, seja lá por que for. Eu me preocupo com aquele que está calado. E eu vou voltar para a infância. Eu vou insistir nesse ponto aqui, gente. Quando eu comecei como psicóloga, que eu falei para vocês, com bebês e crianças, a gente fazia pesquisas do desenvolvimento infantil em escolinhas infantis, né? E e a maioria era ali no maternalzinho, né? Então ficaram todos os bebezinhos ali, maternalzinho 1, maternalzinho 2. E muitas vezes a gente chegava na escolinha e as profs diziam assim, ó, esse aqui é um amorzinho, ele não incomoda, era naquele que a gente ia. Era aquele que a gente botava a nossa observação. Tá? Porque o que está calando? Porque uma criança é para ser espoleta, né? É para chorar, é para reivindicar. Então, uma criança reivindicadora é ótimo, gente.
É ótimo, ela está sabendo se posicionar dentro daquela sociedade familiar ou escolar aonde ela está, né? Mas aquele que é quietinho, eu preciso entender o que essa criança está guardando, né? Então, é a mesma coisa dentro de uma empresa. Não se preocupe com quem já está de licença, se preocupe com quem tem medo de falar, porque tem medo de perder o emprego. Então, quando você fala em implantar um sistema de NR1 dentro de uma empresa, você precisa pensar também na segurança psicológica dessa pessoa. Qual é o espaço que essa pessoa vai ter para manifestar o que está por trás desse silêncio, sem risco de ameaça, sem se sentir ameaçado? E, Ana, tu colocou isso e me ocorreu, assim, de algumas coisas que eu já presenciei. E isso também serve para o núcleo familiar, né? Que antigamente, né, a gente, até os nossos avós, enfim, né? Talvez até os nossos pais, assim, bastava eu olhar... E já não fazia mais, já saía, né? Então, e aí eu sempre digo assim, é aquela questão de tu respeitar ou tu ter medo. E aí tu tá falando, né, de um colaborador quietinho e tal, que não se manifesta. O líder, ele tem que ter o respeito e a admiração das pessoas e não... impor pela função, ou pelo cargo, ou pelo poder, né? Sim. E enfim, colocar que essa pessoa, né, com medo, com insegurança, né? Então, isso é muito importante, assim, né? Sim. A pessoa tem que ter respeito, admiração, e não o medo, né? Exatamente. Né? E é assim, né? Vamos pegar de novo a história, né? A história foi toda feita a partir do medo, né? Poucos exemplos a partir do respeito. Exatamente. Né? E assim, todo esse comportamento, né? O quanto que isso afeta, né? No psicológico, na saúde mental de uma pessoa, né? Tu trabalhar com medo, com um ambiente mais tóxico, né? Isso tudo afeta o teu desempenho e automaticamente o resultado da empresa, né? E, Mari, voltando um pouco nessa empresa, por exemplo, que eu te falei que só queria ter uma psicóloga lá porque ninguém precisava, mas é porque precisava ter. É tipo assim, ó, as empresas precisam entender que essa análise que tem que ser feita para a NR1 não é sobre você ter uma psicóloga lá dentro. Exatamente. Tá? Essa análise é um trabalho, gente, que vai levar um tempo, porque a gente precisa entrevistar pessoas, a gente precisa fazer pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas, né? A gente precisa fazer reuniões, a gente precisa avaliar esses 3 aspectos: o pessoal, o externo e o ambiente dentro da empresa. Então, muitas coisas, às vezes, precisam ser mexidas, como carga horária excessiva ou excesso de tarefas para uma pessoa quando a outra pessoa não tem, né? É aquele discurso que eu ouvia muito quando eu era CLT, né? Eu te dou muita coisa porque é em ti que eu confio, né? Sim, mas e se você esgota emocionalmente, fisicamente aquela pessoa que você confia muito, daqui a pouco você não tem essa pessoa, né? Então, por que uma empresa está com uma equipe na qual só possa confiar em uma certa porcentagem? Então, entende como é descer bastante ao detalhe de cada um desses 3 pilares? É Sim. muita coisa. Então, não é assim. Depois, a solução que você recebe no laudo, enquanto consultoria, né? Porque a gente coloca lá o que essa pessoa precisa desenvolver dentro dessa empresa. Sim, e Ana, tu sabe que tu colocou ali a questão de entender e carga horária e tudo mais. Um dos grandes erros ou problemas, enfim, dentro do corporativo, que acontece muitas vezes, é tu colocar uma pessoa numa função ou num cargo que ele não está preparado. Ele é um excelente técnico, ele é um ótimo técnico. E aí tu vai e coloca como coordenador ou como... Sim. E ele não está preparado. E aí tu acaba perdendo não só
um funcionário ou alguém, né, que poderia... Porque tu tem que ter uma preparação, tu tem que saber se aquela pessoa está preparada para todas as responsabilidades daquela função ou daquele cargo. E para não queimar também o profissional, né? Sim. E isso é bem comum, assim, acontecer das pessoas... porque confia, né? Porque tem mais afinidade... colocar numa função, num cargo que logo lá na frente não vai dar certo, né? Então... Sabe que já aconteceu isso comigo? É mesmo? Aham. Eu trabalhava num banco há muitos anos atrás, né? Era uma vez, né? Era uma vez. Era uma vez. Nem existe mais esse banco, tá? Para vocês não ficarem aí tentando procurar que banco é, não existe mais este banco. E eu era caixa. E eu passei a ser a supervisora dos caixas. E, gente, foi uma peleia. Por quê? Eu não tinha nenhum preparo para esse tipo de liderança. Eu era muito boa na função que eu estava exercendo. E os colegas se revoltaram com isso. Porque eu passei de ser uma colega de guichê para ser a pessoa que estava controlando o ponto, a hora extra, o comportamento, né? E tentando passar para eles aquilo que os meus superiores exigiam de mim. E sem nenhum preparo. Gente, assim, ó, vou entregar a idade aqui, tá? Eu acho que eu devia ter uns 20 e poucos anos. Eu vou fazer 59 semana que vem. Ó, vamos ter festa. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Sabe? Então, é assim, ó, e não é porque naquela época, aos 20 e poucos anos, eu não tinha este preparo de liderança. Eu penso que hoje também. E não, eu não acredito que é por causa da geração de hoje, assim. Não, gente, eu acho que todas as gerações são assim. Se você simplesmente joga uma pessoa lá dentro, né, com uma lista de cobranças que você tem que fazer do funcionário dela, não lembrando que essa pessoa, até hoje, ela era minha colega. A Mari é minha colega, a gente se dá bem, a gente sai para jantar, faz festa. Mas agora a Mari é minha chefe. Entende? E aí, como que fica isso? Né? Como que a gente vai lidar? Tem que separar as coisas. Ok? Mas como? Né? O que a gente sabe que tem que fazer. Agora, o como? Como que tem que fazer isso? Então, é preciso... E olha quantas habilidades que uma pessoa que está numa liderança precisa ter. A habilidade de comunicação, né? Exatamente. A habilidade precisa ter um autoconhecimento, porque assim, ó, saber delegar. Isso, né? Saber delegar. Ter a confiança também de que a outra pessoa vai fazer tão bem quanto ela, né? Sabe que, Ana, eu costumo, assim, né, em alguns ambientes já de trabalho que eu passei, eu sempre colocava, né, pro meu gestor. Eu via que muitos colegas, eles fazer uma reunião era um sacrifício, assim. Não posso sair, não posso deixar. Aí, se tinha algum evento, uma convenção, não, eu não posso ir. E eu achava aquilo, assim, muito porque... Aí eu colocava assim, gente, mas vocês têm que preparar a equipe de vocês, que se vocês estiverem na empresa, as coisas vão andar, vão funcionar. Mas se você não tiver na empresa, vai funcionar também. Então, tu tem que ter pessoas de confiança, tu tem que desenvolver as pessoas, tu tem que fazer acordos, né, para que tu estando ou não estando presente, ou enfim, a pessoa vai fazer, né? Então, e isso, se a pessoa que é promovida, que vai ir para um cargo, mesmo que tu vai ser chefe do teu par, que isso acontece muito, né? Das pessoas serem promovidas, né? Mas tu tem que ter um preparo. A pessoa, ela tem que ter aquela segurança, né? Para te não queimar. Sabe que quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, o meu primeiro estágio, que era o estágio de análise e observação do comportamento, ou melhor, observação e análise, não pode analisar antes de observar. Sim. Né? Observação e análise do comportamento.
A professora, a nossa supervisora, ela nos ensinou a fazer um relatório do jeito que ela gostava. E um dia, e uma vez por semana, a gente se reunia com essa professora, né, onde a gente já tinha que ter mandado o relatório, ela lia, e aí a gente compartilhava isso em grupo. E essa professora chega e diz assim, ó, eu gosto muito da forma como a Ana está fazendo o relatório, porque eu fico tranquila que se em algum momento eu não puder dar aula e um outro professor vier me substituir, ele consegue entender exatamente o que nós estamos fazendo e continua acompanhando a partir daqui, né? E aquele modelo de relatório era um modelo feito por ela, né? Então, assim, ela estava compartilhando conosco um conhecimento dela, e ela era uma pessoa que tinha um problema familiar bem importante, né? Que veio realmente fazer ela se afastar um pouco das aulas depois, futuramente, e essa era a preocupação dela enquanto líder, né? A professora era líder daquele grupo que ela estava orientando naquele estágio. Ela estava preocupada com o colega dela que precisaria vir substituí-la, né? E ela não estava restringindo informações, né? Mari, eu acho que a gente pode deixar um pouquinho para o próximo. O que tu acha? Eu concordo contigo, que tem tanta coisa, né, Ana? Tem tanta coisa. E coisas assim, ó, nós falamos antes aqui, pessoal, da vulnerabilidade, né? A Mari é consultora empresarial, eu sou consultora empresarial, mas não quer dizer que a gente saiba de tudo. Sim. A gente tem coisas que a gente precisa aprender também. Então, nós vamos convidar pessoas para vir aqui, né, Mari? Vamos convidar, sim. E eu gostaria de deixar uma dica para quem estiver nos assistindo, né? Sobre ser líder, quem quer ser líder. Além do cargo, né? Além do cargo. Seja exemplo. Construa relações genuínas, né? Praticar empatia também. Então, é só deixar uma... E aquele lembrete, assim, né? Que a liderança começa por nós mesmos, né? Exatamente. E muito em breve, aqui nessa TV, nós vamos ter o nosso logo do Além do Cargo. Se alguém quiser comentar aí, né? Dar sugestões, conhece eu e a Mari, que tem nosso WhatsApp, pode mandar sugestões. E em breve vocês vão ver aqui também, né? Tanto o nosso logo quanto dos nossos futuros patrocinadores, né? Isso aí. Bom, pessoal, você ouviu ou assistiu Além do Cargo, onde mais do que posições falamos sobre propósitos. Até o próximo. Até. Obrigada, Mari. Eu que agradeço.